Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila, na estrada, em Miami. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a designer e fotógrafa de moda, Michele Kadari, que está aqui ao meu lado. Essa mulher está dominando os Estados Unidos. Ela é curitibana e ela se mudou para Nova York logo depois de terminar a faculdade de design lá na PUC Paraná. Durante muito tempo, ela trabalhou lá em Nova York em jornada dupla como fotógrafa de moda e também como babysitter e muitas outras coisas que ela vai contar aqui pra gente depois. E ela trabalhou por muito tempo nisso, até ter segurança pra focar realmente no empreendedorismo, no seu próprio negócio, né? E ela já cobriu grandes eventos como Art Basel, Miami Swim Week, New York Fashion Week, Bridal, é assim que fala? New York Bridal Fashion Week. New York Bridal Fashion Week. E fotografou estrelas como Boca Rosa, Cláudia Leite, Simária, Gil, Mariá, Ziba e muitos outros. Então, se você tem interesse por fotografia de moda, empreendedorismo, vida em Miami ou em Nova York, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Michele. Mi, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, ter me recebido aqui na sua casa, no seu prédio. Quer deixar um oi pros mochilers? Oi, gente, tudo bem? Eu já falo gente e dá pra ver que eu sou curitibana, né? Adoro. Eu estou com vergonha. Geralmente eu não sou tão tímida assim, mas é a primeira vez que eu tô participando de um podcast assim. E ainda mais ao vivo, assim, né? Ao vivo que eu digo nas câmeras. Vou mais perto aqui, tá. O microfone. Então eu vou falar com vocês e às vezes eu vou ficar com um pouquinho de vergonha, mas Não, vai dar tudo certo. eu falo bastante. Eu adoro quando as pessoas falam que é o primeiro episódio que elas estão gravando na vida de podcast. Então é uma honra pra mim te receber aqui. Obrigada. E que seja a abertura de muitos outros podcasts que você vai ser convidada pra participar. Sim. Então, Mi, conta pra gente o que você anda fazendo aqui em Miami, como é que tá essa vida corrida de fotógrafa de moda, empreendedora. Então, acho que a gente começa meio pelo fim pra ir voltando, Sim. né? Faz 1 ano e meio que eu deixei minha cidade da vida, né? Que eu tenho até uma mini tatuagem aqui de New York, que marcou minha vida. E eu vim pra morar em Miami, logo quando a pandemia tava pegando. E antes de vir pra cá, eu fiz uma pesquisa de mercado pra ver, né? Como que é trabalhar em geral com fotografia em Miami. E eu percebi que Miami estava em ascensão, porém estava com carência de profissionais na área, né? E o Brasil é muito forte em qualquer lugar no mundo, mas nos Estados Unidos em especial, e aqui na Flórida, a comunidade brasileira é muito grande. Mas eu percebi que tinha essa carência. Tinham alguns fotógrafos aqui, até tem alguns fotógrafos que fazem fashion, high fashion, mas eles são mais restritos, low profile, trabalham mais direto para grandes marcas, não são tão acessíveis. E como eu vim do turismo, né, ainda fotografo turismo, em menos... qual é a palavra? Frequência? Menos frequência, porque aqui eu tô pegando um nicho mais realmente de moda, empresas. E é isso, eu tô numa reconstrução, né? Tanto do meu trabalho, do meu estilo de fotografia, e tá sendo bem desafiador, mas tô feliz de estar sendo uma das primeiras aqui em Miami também pra poder fazer um nominho aí, né? Nossa, já tá voando já. Tá, vamos então agora voltar um pouquinho pro início. Vamos falar sobre sua trajetória e quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram na sua carreira, na sua vida, que te trouxeram até aqui hoje, onde você tá. O que você queria ser quando criança? Você sempre sonhou em ser fotógrafa? Vamos lá. O meu pai, ele é designer gráfico, desenhista, desde que eu me conheço por gente, quando não existia computador. O meu pai desenhava com caneta nanquim, ele fazia tipografia. Então, ele já teve sempre uma veia mais artística. E lá pelos meus 9, 10 anos, o meu pai montou uma serigrafia dentro de casa, da nossa casa. Caramba, pra fazer camiseta? Fazia assim? Camiseta, adesivo, sabe quando você tem uma empresa, sei lá, que quer adesivar colocar a sua logo e quer adesivar os vidros, envelopar carro. Meu pai fazia tudo isso. E eu tava junto e eu acabei crescendo, vendo ele fazer. E quando eu comecei a pegar uns 12 anos, ele me ajudava, né? Um trabalho não remunerado, mas ele pagava minhas contas, né? Então, a gente teve a serigrafia em casa, depois meu pai teve uma gráfica que evoluiu, né, da serigrafia para gráfica. Sim. Então, sempre tive meio nesse meio gráfico, né?
comecei a brincar com CorelDRAW naquela época, já fazia cartão de visita pra quem precisava. Aí tinha época que era das amigas de 15 anos, que ia fazer a festa, eu fazia o convite, aí eu fazia fotinho. Então eu sempre gostei de foto. Mas naquela época, câmera não só tinha as câmeras analógicas, né? E daí começou a vir os primeiros celularzinhos, aqueles Motorola. Sim, sim. Aí tirava foto como dava. Aí eu também fui fotógrafa de TechPix, porque eu tive uma TechPix e eu tirava foto de TechPix. E daí fui crescendo. Eu nunca... Assim, por mais que o meu pai, né, veio desse meio artístico, a nossa condição social nunca foi, assim, muito boa. Tinha tudo pra ser, mas pelas coisas que aconteceu no caminho, não aconteceu. Então, meus tios tinham câmeras profissionais. Como eu não podia pagar, eu usava deles emprestado. Então, quando tinha festa de família, alguma coisa, eu sempre assumia o controle. Me dá a câmera que eu vou e... Mas os teus tios eram fotógrafos? Não? Tinham câmera mesmo. Entendi. Pra ter, né? E, enfim, eu assumia isso. Sempre gostei de tirar foto de amigas, mas nunca me imaginei... Porque quando a gente fala pra família que quer trabalhar com arte ou fotógrafo, eles não viam isso como uma profissão, né? Tá como um hobby. Então, a gente não vê muito essa possibilidade. Sim. E com o passar do tempo, eu aprendi a fazer restauração de foto antiga. Nossa! Porque o meu pai é restaurador de foto antiga. Não acredito. Vamos supor que tua avó tem uma foto da avó dela de binóculo. Sim. Meu pai pega essa foto, escaneia, consegue aumentar e fazer coloração, tudo. Sim, é tudo digital, então não é Tudo. manual. Não, ele fazia tudo digital. Então, eu também, com 15 anos, eu já estava fazendo esse tipo de coisa. Então, eu comecei por aí, na parte gráfica, até que eu comecei a fazer essas restaurações de foto antiga. Aí, comecei a brincar com edições de foto. E, quando eu vi, eu já estava nesse meio, né? Quando eu decidi fazer a faculdade de design, eu fui bolsista na PUC. Na verdade, eu nunca pensei em estudar, fazer faculdade. Eu sempre corri da escola. Nossa. Porque chegou um momento da minha vida também que eu tive que parar de estudar. Porque meus pais se separaram, minha mãe ficou sozinha, não tinha uma profissão, então eu era mais velha, então eu acabei tendo que ser a cabeça e o pescoço ali de casa, né? Então eu parei no segundo ano do segundo grau e nunca mais voltei pra escola. 2 anos depois, eu decidi fazer um supletivo mesmo, pra pelo menos tirar a certificação do ensino médio. E aquele ano que eu decidi fazer foi o primeiro e único ano que o Enem estava dando certificação de ensino médio pela prova. Caramba. Então, eu fiz um cursinho, um semi-extensivo, para tentar tirar essa certificação. Só que a minha nota foi tão boa que eu consegui nota para aplicar para uma faculdade. E nesse momento, eu estava trabalhando na PUC. Eu fui funcionária da PUC. Eu trabalhei na escola de negócios, que é o setor que dava aula de marketing, de administração, economia. Então, ali eu comecei a entrar nesse ambiente... Qual que é a palavra? Estudantil, ambiente da academia, acadêmico. Nesse ambiente acadêmico. E dali que realmente começou a vir a vontade de voltar a estudar. Porque eu nunca gostei de ir pra escola, assim. Eu sempre reprovava em matemática, tudo que era de número. Eu sempre cresci... Mas gostava das aulas de artes? Gostava. Adorava. Queria ficar ali, né? Mas falavam que não dava futuro. Então, né? A gente tinha que ser... A escola ensina a gente a ser muito matemática. E eu acho que isso que é um problema, né? Porque nem todo mundo é matemático. Sim. E parece que a sociedade quer criar robôs, né? Pessoas matemáticas. Sendo que a matemática sem a criatividade por trás, ela não anda, né? Então, a gente cresceu moldado e daí eu saí da escola com raiva. Então, eu achei que aquilo não era pra mim, né? Então, quando eu fui pra PUC, nesse ambiente acadêmico, eu comecei a gostar de ver, e eu sempre gostei de falar. Sempre trabalhei de vendedora, além de trabalhar com design. Sempre fui vendedora, vendia tudo. Se me desse prego pra vender, eu vendia prego. O que é muito importante, né, pra todo mundo, porque qualquer pessoa precisa saber vender alguma coisa, precisa saber se vender. E você, como empreendedora, agora, né, tudo precisa saber realmente vender o seu produto, seus serviços. Eu trabalhei em shopping como vendedora de roupa por vários anos, sabe? Então, ali, antes de ir pra faculdade, eu acho que isso foi um grande diferencial pra mim, porque quando eu saí da faculdade, eu já estava empreendendo. E os alunos que estavam lá, demorou anos para conseguir, porque nunca tinham trabalhado antes. Tinha todo o conhecimento da escola, mas não tinha essa vivência, né, de trabalho. Então, resumindo, eu estava na PUC trabalhando,
tava de estagiária. E daí surgiu a oportunidade de eu aplicar para uma bolsa. E daí os próprios professores da universidade, que eu era secretária deles, estavam me incentivando a voltar a estudar. E eu, não, gente, estudar não é para mim. Deus que me livre, voltar, ficar na aula. Não vou. Mas não adiantou. A torcida foi muito grande e eu resolvi aplicar e coloquei 3 opções para quando eu fui aplicar para a bolsa. A primeira foi design de produto, porque na minha cabeça o gráfico já era uma coisa muito presente na minha vida. Então, de produto eu achei que ia acrescentar... Aprendi uma coisa nova. Isso. A segunda opção foi marketing e a terceira opção foi relações públicas. Mas deu de primeira. Eu consegui a bolsa e eu não achei que isso ia acontecer. E eu nem fui atrás de saber se eu tinha conseguido a bolsa. Sabe como eu descobri? Como? Eu cheguei em casa um dia, tem até essa foto no meu Facebook. Cheguei em casa do trabalho e é um condomínio, né? Aí, quando entra assim lá pra casa, tinha uma faixa. Que naquela época fazia as faixas, né? Bem assim, parabéns, Michele Cadari. Você conseguiu 100% de bolsa. Meu Deus! Aí tinha uma frase que marcou muito a minha vida. Porque eu sempre tive um complexo de achar que eu não era boa em nada que eu fazia. Porque eu tinha essa dificuldade de aprendizado na escola, com coisas lógicas. Então, sempre ficava com medo, né, de dar um passo desse. E a minha família mandou colocar assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, aquilo ali foi a grande virada. Quando eu entendi aquilo, que era uma oportunidade que Deus estava me dando, eu só aceitei. Porque às vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente ignora ela, achando que não é, né? Sim. Então, naquele momento, eu mudei a minha mente e comecei a olhar o lado positivo das coisas. Caramba. Então, a tua família soube da bolsa antes de você. Isso. Caramba. A primeira reação que eu vi, eu falei, meu Deus, vou ter que estudar agora. Bom, mas pelo menos era design, era uma coisa legal, Exato. Né? Não era matemática. E nossa, mudou muito a minha vida. Porque por mais que muitas pessoas falam, mas hoje em dia fazer faculdade não adianta, não é tão bom, depende. Tem pessoas que conseguem se desenvolver sozinha. Provavelmente, pela minha vivência em casa, né, com pai designer e já ter trabalhado com vendas, eu poderia ter me desenvolvido. Mas eu acho que eu não teria chegado aqui onde eu tô hoje se eu não tivesse aplicado tudo que eu aprendi na faculdade também. Porque design e fotografia andam junto. Sim. Design, rede social, eu acho que tudo faz parte. Então, me acrescentou muito. Eu sempre falo disso aqui no podcast. Eu entrevistei várias pessoas já que chegaram muito longe sem fazer faculdade. Porque realmente tem uma forma de aprender diferente, né? Da que outras pessoas têm, mas eu adoro a faculdade, eu comecei a estudar moda no curso técnico do Senai, e eu sempre falo que era uma época muito boa, porque tu tava lá aprendendo sem necessidade de vender nada, sabe? De se preocupar com os números, então eu adoro esse ambiente, porque até na faculdade de moda, é a tua chance de fazer projetos conceituais, por exemplo, né? Porque eu sou do sul do Brasil, ali a parte de Santa Catarina, a parte de Jaraguá do Sul, ali Joinville, que é um polo têxtil. Então, você acaba a faculdade, você já vai para a indústria. E é diferente das pessoas que moram em São Paulo. Muitas delas acabam fazendo estágio com estilistas, que não é, assim, aquela indústria pesada, estilo que eu tive a experiência lá na Malve, Marisol, etc, né? Então, lá você consegue ver todo o processo acontecer, né? Antes dele estar lá na prateleira. Exato. Isso que é legal. Então, assim, eu sempre tive a faculdade como uma oportunidade de experimentar e brincar e fazer coisas que não precisam ter sentido, que não precisam vender, sabe? Então, eu sempre gostei disso. E, cara, que legal, nosso parabéns. Olha só, cara, bolsa de 100% na PUC Paraná, que é uma faculdade renomadíssima, né? Bastante, foi bem, bem importante a nível Brasil. Pra quem não achava que ia chegar em nenhum lugar, aquilo ali pra mim foi como é que eu posso dizer? Um boost. Foi muito importante. E como que surgiu o interesse por moda? Nessa época, tu achava já que tu ia trabalhar com moda ou tu tinha vontade de trabalhar com outra área do design? Então, quando eu tava na faculdade, a gente tem que fazer estágio obrigatório, né? Eu achei que eu tava fazendo estágio de design, mas na verdade eu tava fazendo em arquitetura quando eu percebi. What? Como assim? Era pra eu entrar pra uma vaga de design numa empresa, mas acabou que era mais voltada pra arquitetura e eu acabei ficando ali, aprendendo um pouquinho mais. Tive que aprender AutoCAD, fui mexer com planta de
de casa. E então esse foi o meu único estágio mesmo durante a faculdade na área. Aham. Aí quando eu tava acabando a faculdade, eu não tinha um emprego, eu não sabia se eu queria continuar ali, né? Então quando eu me formei, eu decidi que eu queria ir embora para os Estados Unidos. Porque, assim, não tinha nada que me prendia ali. Eu poderia ter trabalhado por conta, continuar como designer gráfica, poderia ter abrido uma empresa, trabalhado como freelancer, né? Mas, assim, não tinha algo me esperando, não tinha algo que me enchia os olhos. E como que surgiu a tua vontade de se mudar para outro país? Assim, tu já tinha viajado antes ou tu ouviu de algum amigo, algum parente que ah, era legal morar aqui? Como é que foi? Senta que lá vem história. A gente precisava de uns drinks agora. Colocar alguma coisa aqui no nosso suco de maracujá. Suquinho de maracujá. Então, antes de eu falar da moda e da fotografia, eu acho que faz parte dizer que foi tudo lá em Nova York que começou, né? No caso, eu tinha um namorado, a gente namorava à distância, ele lá em Guarulhos, eu em Curitiba, a gente ficou 2 anos namorando, e ele que sempre foi pra fora, sempre gostou de ir, e ele que me incentivou a tirar meu passaporte e meu visto, porque dentro da minha cabecinha sempre foi uma coisa assim, bem fora de contexto, eu estar fora do país, financeiramente. E porque não era alguma coisa cultural pra mim, né? Que a minha família ia pra fora, né? A gente vivia outra realidade. Então eu achava que, imagina, se eu nunca achei que ia entrar pra uma faculdade, imagina eu achar que eu ia estar fora do país, né? O que tá errado, né? Porque a gente tem que se abrir, mesmo que algo não é possível, se a gente não olhar para aquilo, aí sim que nunca vai ser uma possibilidade. Então, esse meu ex-namorado me incentivou, e como a gente namorava à distância, quando eu fui para São Paulo, eu fui fazer meu visto e meu passaporte, mesmo sem saber se eu ia para lá um dia. Aí, no meu último ano da faculdade, nós terminamos. Aí, quando acabou a faculdade, eu e ele voltamos a conversar. Ele já estava morando em Nova York fazia 1 ano. E a gente conversando falou, né? Pô, vem pra cá, né? Você não tem nada a perder aí. Vem pra cá e vamos ver, né, o que rola. Falei, tá bom, vamos. Aí eu vendi uma bicicleta, um Fusca. Meu pai me deu um Fusca de 3 mil reais, que nem funcionava direito. Eu vendi um Fusca. Pouquinhas coisas que eu tinha, coloquei na mala ali e fui. A ideia era ficar 4 meses. Só pra saber como é que era a experiência de morar fora. E como é que era o teu isso. inglês nessa época? Zero. Hi e bye. Era assim. Nem how are you? Nem. E eu fui pra lá. A intenção principal não era assim, eu vou para lá porque eu amo Nova York, porque eu quero ir pra outro lugar. Eu não sabia a dimensão. Eu ia pra lá porque eu tinha oportunidade, tinha alguém que eu gostava que tava lá. E eu tava vivendo uma época meio turbulenta em casa, separação de pais. Então foi, assim, uma fuga também pra mim, Entendi. sabe? Uhum. E quando eu cheguei lá, que deu um clique. Cara, eu tô aqui. E daí, quando eu cheguei como imigrante, né? Eu não fui como au pair, eu fui como turista mesmo. Uhum. E eu cheguei lá com dinheiro pra me sustentar, tipo, quase 1 mês, né? E tinham 4 meses. E daí, nas primeiras semanas, eu já consegui um trabalho. Eu comecei limpando casa. Eu era ajudante de um brasileiro pra limpar as casas. Aí tinha também alguns bicos pra andar com cachorro, né? Porque aqui nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, é bem famoso, né? Eles pagam as pessoas pra andar com seus cachorros no frio, na neve. Uma vez eu conheci uma dona de um estúdio de yoga lá na cidade que eu morava, no Canadá. A primeira cidade, não era Toronto ainda, era uma cidade pequena que se chamava Hamilton. E eu conheci ela numa palestra de empreendedorismo. Eu não era empreendedora nem nada, eu só fui lá pra conhecer a galera mesmo. Era pra empreendedores da geração Z. Aí eu fui lá, conversei, e era ela que tava apresentando a palestra, né? E aí no final ela entregou um ticket de 1 mês de graça pra todo mundo que foi na palestra de yoga, né? Aí eu fiz o mês de yoga e depois eu comecei a conversar com ela. Eu também, tipo, não tinha dinheiro na época, tava trabalhando na IKEA. E ela falou assim, gente, falou pra mim, se tu quiser continuar fazendo yoga, porque é caro, né? Pode passear com o meu cachorro, ou pode fazer brigadeiro pra mim, porque eu gostei do brigadeiro que tu trouxe esses dias. Ou pode, sei lá, tipo, eles têm até um programa de Energy Exchange, que eles chamam, que é pra você passar o pano lá no chão da yoga depois das aulas, e aí em troca você tem yoga de graça, é muito legal. Então,
Nada a ver com a tua conversa, mas enfim, coloquei Não, aqui mas agora. esses são os subempregos que vocês falam, ganham mais dinheiro do que pessoas que estão no emprego de primeira categoria. Por isso que o imigrante, quando vem pra cá, se destaca, né? Sim, com certeza. Porque quem tá aqui, geralmente, não sabe tanto que é um American Dream. O American Dream, eu acho que é pra quem tá fora, né? Então é isso, eu me apeguei ao que tinha e depois de um ano, assim, eu consegui meu primeiro trabalho de babysitter. Mas assim, eu fiquei 4 meses lá, daí eu voltei pro Brasil, fiquei 1 mês. E daí quando eu voltei já era estranho, porque eu já tinha, né, acostumado ali, já tinha conseguido o meu primeiro trabalho. Aí eu fui, voltei, eu fiquei fazendo essa ponte de ir e voltar por causa do visto, né? E E tu daí... já tinha máquina fotográfica nessa época? Não, foi no meu segundo ano que eu estava nos Estados Unidos, quando eu tinha pego meu primeiro trabalho full time como babysitter. Quando eu fiquei depois que eu completei 1 ano nesse trabalho, eu fui fazer a minha primeira viagem para fora de Nova York, que foi para Califórnia. Foi onde eu me apaixonei, né? E daí eu pensei, gente, como que eu vou para Califórnia só com celular? Eu preciso de uma câmera. Aí eu falei, quer saber? Pela primeira vez me sobrou um dinheirinho, eu vou me dar de presente uma câmera profissional. Porque eu tive contato com câmera profissional na faculdade, mas eu fazia foto de produto. Então não me encheu os olhos, né? Mas assim, já aprendi um passo a mais do que para quem brincava com a TechPix, né? Daí eu já, na faculdade já usava a Nikon e a gente aprendeu ali o básico do básico. E daí quando eu fui comprar a câmera, desde o primeiro dia que eu liguei ela, eu já coloquei ela no manual. Porque se eu colocasse no automático, era mais fácil eu continuar com o celular, né? Então, assim, eu tinha acabado de comprar a câmera, fui pra Califórnia, só eu e meu ex-namorado. Então, as fotos não ficaram maravilhosas, assim, né? Porque todo começo é um começo. Então, quando eu olho, assim, as primeiras fotos que eu tirei, eu até fiquei orgulhosa, porque as fotos estavam com uma boa qualidade, assim, mas é uma coisa que eu fui aperfeiçoando, né? Então, dessa viagem surgiu a vontade de continuar fazendo foto. Aí eu comecei a fotografar mesmo, eu levava a câmera pro meu trabalho e a minha chefe via que eu tava gostando de fotografar e tinha as crianças, né? Daí ela começava a me incentivar. Ai, Mi, você tá aprendendo com a câmera, se quiser fazer foto das crianças pra você treinar, né? Pode fazer. E daí eu comecei a fazer isso. Comecei a tirar foto das crianças. Aí teve festinha de aniversário do nenê que eu cuidava, eu fui fazer foto. Daí, nessa festinha, o vizinho do lado, que também tem criança, viu o que eu fazia. E daí começou a me chamar. Então, eu comecei treinando já trabalhando, vamos dizer assim. Nem sabia precificar, porque pra mim era um hobby trabalhar com fotografia, né? Eu nunca parei. Pensa, você como uma imigrante precisando sobreviver, da onde que você vai achar? Comprei uma câmera, né, e vou viver disso. As coisas começaram a acontecer, mas antes de eu perceber que eu tinha uma vocação para aquilo, as pessoas viram antes de mim. Acho que sempre foi assim. Eu sempre não via o meu potencial. Eu achava que ele não tinha, os outros tinham que vir e falar pra mim e fazer esse trabalho psicológico dentro de mim, porque eu cresci achando que era desse jeito, né? Síndrome da impostora, né? Agora a gente tem um nome pra isso, fica mais fácil identificar, É né? verdade, e a terapia me ajudou a identificar isso. Caramba. E sabe o que é legal que tu comentou agora sobre isso? O Rodolfo Sanches, que também é fotógrafo e mora em Nova York, eu entrevistei ele já, e eu me conhece ele. Ele também comentou que aconteceu com ele da mesma forma. Ele não fez faculdade de design, nada, ele fez faculdade de publicidade. E na aula de fotografia da faculdade de publicidade, um professor dele falou pra ele, olha, tu tem um olho bom, tu deveria focar nisso, deveria focar na fotografia. E assim foi, ele também veio para os Estados Unidos e também a chefe dele, que também, ele foi au pair lá nos Estados Unidos, em Nova York, né? Também incentivou ele a fazer foto das crianças, então você tem essa história em comum aí, essa Que parte. bom, né? Porque não é todas as famílias que tratam dessa forma, Sim. né? Geralmente eles veem você alcançando coisas maiores, algumas, né? E não querem, vão te podando, né? Sim. E também o pessoal aqui é bem protetor em relação às crianças, né? Então você tem que pedir Exatamente. autorização pra tirar foto, tudo. É que a família que eu trabalhava, eles eram o marido americano e ela brasileira, né? Então a gente tinha uma proximidade. Mas então, quando eu comecei a fazer as fotos, eu comecei fazendo foto das crianças. Daí eu comecei... Seus primeiros clientes em Nova York. Isso. Então, eu não vim da moda. A moda foi uma coisa que foi acontecendo no meio disso. Eu digo que, vamos dizer assim, a câmera caiu do céu na minha mão, né? Eu paguei ela. Mas começou a vir e eu comecei a agarrar essas oportunidades, né?
E, inclusive, foi a minha própria chefe, a Olivia. Obrigada, Olivia. Beijo, Olivia. Ela que começou a perceber que as coisas estavam acontecendo, estavam me chamando para fazer trabalhos e ela me incentivava. Falava, né, Michele, você é nova, você é inteligente, você tem uma formação, né? Você sabe que o neném vai, né, daqui 1 ano, a gente não vai ter trabalho para você, já era combinado, que era até ele fazer 2 aninhos. Então, assim, eu quero te incentivar a você ver isso como uma profissão, né? Então, assim, ela tem a parte dela foi importante. Isso, um papel muito importante de ela vir me dar esse incentivo. E como que tudo aconteceu mesmo? Quando eu já estava fotografando esses trabalhinhos pequenos, eu tinha uma amiga que se formou comigo, também na PUC, também estava em Nova York, que ela tinha uma outra amiga que era amiga da Boca Rosa. Então, foi se ligando. Nossa. Aí ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, Mi, você conhece a Boca Rosa? Naquela época, acho que ela tinha uns 3 milhões de seguidores. Que já era muito, né? Sim. Ela falou, eu falei, conheço. Daí ela falou, então, deixa eu te falar. Ela tá vindo pra Nova York com fulana. E eu falei pra essa fulana que eu tenho uma amiga aqui que é boa pra caralho. E que ela faz umas fotos muito tops pra fazer foto dela. Aí eu olhei pra ela e falei, jura, quem é essa amiga? Porque eu não me achava boa pra caralho. E como que ela me vende desse jeito? Então, assim, em vez de eu falar obrigada, eu já vinha desacreditando, né? Dela, não, já mostrei as fotos que você fez minha, ela amou, e você vai fazer as fotos dela. Já avisa a sua chefe que você vai precisar sair dia tal, tal. Aí eu comecei a tremer na base. Que eu falei, gente, o que tá acontecendo? Né? Aí eu falei, quer saber, tô com medo, mas vou com medo mesmo, né? Não é sempre que a Boca Rosa bate na sua porta, né? Claro. E fui fazer as fotos com a Bianca. A Bianca percebeu que eu tava bem... Acho que assim, né? Qualquer pessoa fica um pouco nervosa, né? Perto de pessoas que são, né? Influencers, artistas, né? Eu tô nervosa aqui de estar do teu lado. E eu do teu lado também, eu tô tremendo. E daí eu fui fazer as fotos, eu fui bem... Eu não falava nada, por mais que eu falo bastante, eu fui bem assim. Se vocês virem os meus stories que eu tenho nos meus highlights... Sim. O que aconteceu? A Bianca, ela já se mostrava uma empreendedora desde de quando ela começou. Porque por mais que eu tinha esse lado meu, ele estava dormido. Porque eu fui para Nova York, né? Eu nunca imaginei que ia trabalhar na minha profissão, eu que ia fazer alguma coisa. Então, para mim, já estava descartado. Eu tenho a minha faculdade, tá aqui, mas agora eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas e ajudar lá no Brasil minha família. Era esse o meu objetivo de ir para os Estados Unidos, né? Então... Quando tava com a Bianca, qual que é a moeda de troca, né? Com os influencers, quando eles não pagam, né? É nos divulgar. E ela fez isso muito bem feito. A pessoa que mais me divulgou, bem divulgado, foi ela. Ela pegou a câmera, começou a fazer stories, eu atrás, toda encolhidinha. Dela, vem aqui. Dela, fala aqui pras pessoas, você faz foto de turista, né? Aí eu, faço foto de turista. Aí, como que faz para as pessoas contactar o seu trabalho? E tipo assim, eu passei meu e-mail. Falei, gente, pega aqui o meu e-mail. Pega aqui o meu e-mail dela. Vou deixar o e-mail da Michele aqui. E conversem com ela. Ela faz foto maravilhosa. Ela vendeu o meu peixe sem eu ter o peixe pronto. Ela fez o peixe ali, você tá entendendo? Porque pra mim era um hobby ainda, né? Sim. Então, quando ela me vendeu como fotógrafa de brasileiros em Nova York, ali surgiu a fotógrafa brasileira em Nova York. Que era o teu Instagram na época. Eu tinha um Instagram com 200 pessoas no Instagram de foto, que chamava Michele Kadari Photography. Então, quando ela me vendeu como fotógrafa brasileira em Nova York, daí depois daquele dia, que eu ganhei 8 mil seguidores numa semana. Nossa. Era a época que o Instagram crescia mesmo, né? Então, eu peguei aquele boom. E daí começou, sem mentira, gente, chover de e-mail de pessoas querendo foto. E assim, né? As pessoas viajam. Então, chegava e-mail, estou indo daqui 1 ano, estou indo daqui 2 anos, estou indo daqui 1 semana. Aí eu comecei a falar, gente, o que tá acontecendo? O que eu faço? Tem que responder esse pessoal. Quero ter orçamento. E eu não tinha um orçamento. Quando alguém, cliente, falava, eu falava, me paga quanto você achar que dá, né? Eu fazia festinha de criança, então eu não tinha, né? Nossa, era tipo museu, então, do trabalho na época. E daí, quando aquilo aconteceu, eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa, eu tenho que agarrar essa oportunidade e vamos fazer isso bem feito, né? Aí eu lembrei de quem eu sou, a minha força, de onde eu vim, pra que eu vim ao mundo. E foquei e fui. Aí a primeira coisa que eu fiz é pesquisa de mercado. Falei, deixa eu ver como é esse mercado de fotografia. Deixa eu ver como que roda, né, o turismo.
E naquele momento nasceu o Fotógrafo Brasileiro em Nova York. Aí eu peguei todas as minhas aptidões com design gráfico e fiz um orçamento bem bonito. Eu sempre fui muito preocupada com estética, porque eu sempre fiz isso para uns outros, né? Então, eu fiz um cartão de visita, fiz um PDF super bonito, bem explicativo, com uma estética legal, porque às vezes você não tem nem um bom trabalho, mas se você sabe se apresentar bem, você vende mais do que quem tem um bom trabalho. Nossa, faz todo sentido. Então, eu comecei a trazer isso além da fotografia. E tu acha que, uma pergunta não relacionada, mas relacionada assim também, que eu ouço muitas pessoas falando que é difícil criar pra você mesmo. Por exemplo, você trabalha como estilista, né? Vou usar o meu exemplo. Você trabalha como estilista para uma empresa e aí você cria 10 coleções por ano. Aí, quando você vai criar uma coleção para você, para criar um portfólio exclusivo ou para criar uma marca, as pessoas falam que é muito mais difícil. Pra ti também foi desse jeito ou não? Por que que é difícil? Que quando o cliente vem, a gente consegue observar o cliente sem estar na pele do cliente. A gente consegue ser mais lógica, pegar a ideia dele e fazer acontecer. Só que quando somos nós, a gente quer o melhor pra gente. A gente quer tão bom que a gente tem tanta idealização que às vezes até fora do real. E a gente acaba fazendo, ai, não gostei, eu acho que poderia estar melhor. E vai ficando e nunca sai, né? Então, eu nunca tive uma logo. Eu fui ter uma logo agora. Faz um mês que eu contratei uma designer. E ela fez a identidade visual nova, que tá linda. Ela conseguiu entender o que eu queria, que nem eu sabia o que eu queria. Obrigado, Bruna. Foi ela. Ficou bem legal. E é isso também. Às vezes a gente quer agarrar e quer fazer tudo. Cara, se não funciona, para de sofrer. Contrata alguém que vai fazer um negócio legal pra você, Total. sabe? Uhum. Sempre fiz os PDFs e tudo agora, fazer identidade visual. Tanto que eu não tenho website. Já fiz até website pras pessoas, tudo, mas agora que eu vou começar a fazer. E daí, vamos voltar. A gente tava falando sobre que aí você começou a vender o seu trabalho, recebeu Isso. muitos e-mails. Comecei a fazer a pedidos pesquisa de orçamento. mercado, eu vi que tinha uns dois fotógrafos, um fotógrafo e um fotógrafo, que faziam fotos, que trabalhavam já com influencer nessa linhagem. Estavam fazendo um trabalho legal, mas eu peguei ali uma oportunidade e já entrei no mercado de cabeça naquele momento. Então, o teu foco nessa época, você decidiu que seria o quê? Fotografia de turismo, fotografia de influencer? Turismo em geral, porque quando você fala turismo, independente, pode vir uma família, pode vir um influencer, pode vir uma marca, porque não deixa de ser turismo, tá vindo do Brasil para os Estados Unidos, Sim, né? sim. Então era um leque bem aberto. O que eu acho que foi muito importante para minha trajetória, de não começar só já em moda. Começar fotografando pessoas comuns, pessoas normais, para ter a sensibilidade, né? Porque eu amo trabalhar com moda, mas eu também não consigo me desapegar tanto dos meus turistas, porque ali eles me trazem uma emoção do dia a dia. Trabalhar com criança é muito especial para mim, porque foi desde o início, né? Tem particularidades, tem um sentimento Sim. diferente do que a moda traz, né? Aí eu vi uma vez o Rodolfo postando stories de uma cliente dele que tava chorando quando foi pela primeira vez no Times Square. Acontece, porque pra uma viagem para o exterior, principalmente para quem assim não tem tantas condições, às vezes a pessoa que tem dinheiro, para ela é tão comum que ela vai lá, é normal, é pro dia a dia dela. Agora para quem Perde o brilho, né? Exato, para quem, que nem os clientes que mais valorizam o meu trabalho são os turistas, e são aqueles turistas que juntaram 3, 4 anos de dinheiro da vida para ir lá e pagar o trabalho. Então, assim, é bem gratificante trabalhar com essas pessoas. Eu sempre penso que eu nunca quero deixar de ser uma pessoa emocionada quando viajo. Eu sempre quero ter esse olhar do turista. Porque, assim, às vezes turista o pessoal acha que, tipo, meio pejorativo. Tipo, tu tá turistando, tá fazendo só coisa de turistinha, indo só nos pontos principais. Eu gosto dos dois. Eu gosto de ir nos pontos turísticos, ver a galera. Também gosto de ir nos pontos que só os locais vão. Mas eu não quero deixar nunca de ser emocionada e de me surpreender com as coisas, os lugares que eu conheço, sabe? Com certeza. Acho que isso é legal, né? Porque, pra mim, né? Hoje tem até uma música do For Fun, que é um hardcore antiguinho que eu ouvi aqui. Eu sou desse tempo. Que tem a música que fala O Turista. É uma música que pra gente que mora fora, que fala, né? Que você é turista em todo lugar, né? Que até quando você tá na sua casa... Ai, eu já me enrolei na música. Mas a música é muito boa, né? Ela fala como é essa vida de turista. Eu não lembro dessa música. Chama O Turista mesmo. A gente vai pôr a música aqui pra vocês Tá, vou ouvirem. colocar a música. Coloca. Editor, coloca a música aí pra gente.
Porque o que acontece, né? Eu tenho uma coisa de que não é só de mim, eu acho que deve ser de todo mundo, que é... Corta. Se vocês ouvirem um espanhol aí ou inglês, é porque a gente tá aqui no salão de reuniões do prédio. E daí a galera entra e é isso. Mas então, o que eu tava falando, eu não sei se você sente isso como turista, você se sente pertencente a um lugar? Você sente que Toronto é sua casa? Como que é a sua relação quando você vai pro Brasil ou tá lá? Cara, é um assunto muito profundo, porque, sinceramente, eu acho que hoje em dia eu me considero mais cidadã do mundo, porque eu tenho vontade de conhecer vários lugares e morar em vários lugares. Até às vezes quando as pessoas me falam assim, eu não moraria naquele lugar. E até eu já falei isso, não moraria naquele lugar jamais. E aí agora eu tô num pensamento assim, que eu evoluí, que eu acho nesse sentido, que é assim, não, eu não quero falar nunca mais que eu não vou morar naquele lugar, porque é a experiência da outra pessoa. Eu quero, eu mesma, ter a experiência de morar naquele lugar pra dizer se eu moraria lá ou não. As próprias conclusões, né? Então, hoje em dia, eu acho que eu tô num ponto na minha vida que eu me considero mais cidadã do mundo, mas eu considero Toronto mais minha casa do que o Brasil. Não me julguem. Quanto tempo que você tá em Toronto? 5 anos. Mudamos, gente. Agora eu sou entrevistadora. Não me julguem, gente. Mas assim, eu acho que eu nunca tive muito esse lado abrasileirado, sabe? Eu não acho que eu pareço. Assim, porque eu acho que muito brasileira. você tá com quantos anos? 28. Saudades. Imagina, quase Tem a mesma 31, idade. gente. Mas querendo ou não, 5 anos, se você for ver, a gente saiu de lá numa idade que a gente começou a pensar Jovem em construir adultas. uma coisa. Então, a gente veio pra cá e as coisas começou a acontecer aqui. Então, a gente vê aqui como lugar da oportunidade. Então, cara, eu me pertenço aqui. Por que eu tatuei em New York? Minha única tatuagem. Porque Nova York fez eu renascer. Fez eu me encontrar, me reencontrar e me encontrar como mulher, como profissional. Nova York é uma escola. Se eu não tivesse passado por lá, eu não sei como seria ter ido direto para outro lugar, né? Mas assim, eu tenho um sentimento de pertencimento e não pertencimento em todos os lugares que eu estou. Tô tentando trabalhar isso. Porque eu sou brasileira, mas agora quando eu vou para lá, eu não me sinto mais em casa. Eu me sinto em casa quando eu estou com a minha família, mas eu não tenho um lugar que eu falo, cara, aqui é minha casa, né? Quando eu tô em Nova York, eu sempre senti, cara, aqui é minha casa. Aí quando eu tive, né, quando a vida me trouxe pra Miami, eu chorei dias pra aceitar que eu ia vir pra Miami, porque eu não queria vir pra Miami. Sério? Não. Foi mais o Caio, meu marido. Te amo, amor. Ele que teve essa ideia de vir pra cá, ele é personal trainer, então o lifestyle daqui era exatamente assim o que ele queria. E ele também me via muitas vezes reclamando que eu não aguentava mais o frio de Nova York, a correria de Nova York, porque sem mentira, foram quase 6 anos em Nova York, 5 anos na fotografia. Esses 5 anos que eu trabalhei para 15 anos. Eu coloco 15 anos de trabalho em 5 anos. Porque antes da pandemia, as coisas estavam caminhando de uma forma muito boa para minha profissão. Eu trabalhava todo dia, o dia inteiro. Não era todo dia, mas era quase todo dia. E, cara, faça chuva ou faça sol. É trem, é mais pesado. Eu admiro todos os fotógrafos de todos os lugares, mas quem trabalhou e trabalha em Nova York, eu tiro o chapéu. Nossa, porque sim, não é fácil, é tudo trem e tudo andando. Quantas vezes tinha vários dias que eu marcava, que nem eu vendi um ensaio para um cliente que era um pacote de Dumbo e a ponte do Brooklyn. Cara, tem que fazer andando. Aí tinha outro cliente que queria o mesmo ensaio, então marcava tudo no mesmo dia. Já teve dias de eu fazer 4 vezes o mesmo trajeto. Dumbo, ponte, Dumbo, ponte, Dumbo, ponte. Eu tava exausta, com câmera, com neve, com sol. Então, assim, eu trabalhei muito, muito. Não que eu não esteja trabalhando aqui. Aqui o estilo de vida mudou. Outro. Eu consegui encontrar um balanço que eu achei que nunca seria possível. Trabalhar menos e ganhar mais. Nossa, aí sim, né? Tem que ensinar pra gente, então, a fórmula secreta. Vamos, gente. Mas assim, eu acho que fotografia é um trabalho que é exaustivo, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? É difícil a gente encontrar um trabalho, assim, que junte os dois ali, que você anda tanto durante o dia. Aí que entra a moda. Por quê?
A fotografia do turismo é linda, eu amo, eu acho incrível. Pra mim, turismo não é só a pessoa que tá ali, é ela e o contexto, né? Não adianta a pessoa me contratar pra fazer foto turística e me colocar só numa parede de fundo rosa, né? Se não tiver um contexto, porque ela tá fora, ela quer fotografar aquilo. Sim. Só que o que acontece? Quando a gente fotografa muito influencer, muito famoso, as pessoas veem aquelas fotos, elas querem exatamente recriar a mesma foto. E muitas delas não querem recriar, elas querem copiar. Como que você vai falar não pro seu cliente? Por mais que você fala, vamos fazer algo parecido, mais diferente, muitos deles queriam igual. Então, assim, eu fazia fotos super legais, com uma produção super legal. O engajamento dela não era a mesma do que eu postar um casal se beijando no meio de 2 táxis. O clichê vende, o clichê é bom. Mas chegou um momento que aquilo tava ficando um pouco cansativo pra mim. Eu tava faltando alguma coisa. Pra mim, as ruas de Nova York foi a minha escola. Só que já tinha virado o meu arroz com feijão. Nossa. Sabe? Sim. Então, quando começou a aparecer esse trabalho de moda, lifestyle, eu vi uma oportunidade muito grande de fazer algo diferente, de deixar a criatividade falar um pouco mais alto e criar mais, produzir mais. E aí, esse meu lado de artístico começou a fluir, a vir à tona. Tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, eu comecei a moldar aquilo dentro da fotografia. Daí começou a aparecer dentre alguns trabalhos. Daí eu já comecei a fazer vários influencers, que daí puxa outro influencer, que daí puxa uma marca. Nessa correria de, às vezes, vinha uma modelo e falou, a gente tem 20 looks pra fazer em 4 horas. Nossa. Pelos principais lugares de Nova York. Então, pensa na correria. Então, dali começou essa minha vontade. Eu nunca amei fashion, porque ele nunca fez parte da minha vida desde o início, porque a minha infância não foi tão simples. Por mais que eu tive a oportunidade de trabalhar com arte, a minha realidade era que eu precisava trabalhar para ajudar no sustento de casa. Então, cara, pra quem ajuda em casa, como que ela vai pensar em se vestir melhor? Eu vestia com o que eu tinha. Se eu tinha roupas boas, é porque, porra, eu guardei 3 meses, um dinheirinho pra poder comprar uma roupa, ou porque minhas tias e minhas primas me davam roupas dela que elas não usavam mais. Sim. Então, nunca esteve na minha mente. Entendi. Eu comecei a ver o fashion como uma oportunidade de negócio. Depois da oportunidade de negócio, eu comecei a trazer isso pra minha vida. Hoje eu procuro me vestir. A Miami também me ajudou muito a me descobrir um lado mais fashion, que nem hoje, tô combinando uma roupa, porque em Nova York, tu pega trem, você vai colocar um mochilão nas costas, camisa, tênis, você não vai pôr uma sandalinha bonitinha igual eu tô hoje. Ia ficar preta a sandália de sujeira. Não, então lá em Nova York eu também não conseguia trazer isso pro meu dia a dia. Então começou a aparecer mais em Nova York os traços em mim do fashion. Mas lá eu comecei a ver essa oportunidade de negócio. O que acontece? Vinham as meninas e falavam, Michelle, quero fotografar 10 looks, eu vou te pagar com meu arroba. Eu falei, tá bom. Ué, todo mundo tem que começar de algum lugar. Querendo ou não, quando é uma moeda de troca que vai ser boa pros 2 lados, beleza. Só que o que aconteceu? Aquela época começou a surgir essa ideia de fashion trip, as marcas, né, querem investir nas influencers para fazer. Eu comecei a aprender esse modelo de negócio. Então eu comecei a ver que as meninas me contratavam para fazer os looks, e eu comecei a aprender com elas como que fazia, e eu fiz um novo produto, que era eu começar a vender essas fashion trip para marcas. Entendi. Mas aí tu mandava e-mail pra elas? Eu fiz um PDF Aham. e lá eu vendia pacotes. Pacote, né, pra marca fotografar um look, 3 looks, 5 looks, 10 looks, Caramba. vídeo. E daí eu me contactava com a modelo tal, com a influencer Que tal. já morava em Nova York? Não, a maioria delas estavam no Brasil. Que eu sabia que elas iam... Que às vezes ela falava, Mi, tô indo pra ir daqui 2 meses. Eu falava, que legal, vamos fazer uma fashion trip? Caramba. Vamos. Então eu falei, então vamos montar junto um projeto pra gente vender? Então eu verti a história. Em vez delas me contratar sem me pagar, eu comecei a fazer o negócio, entrar em contato com as marcas e a gente dividir esse lucro, né? Sim. Então, quando eu vou pra Califórnia, não foi a primeira vez, eu já fui várias vezes, só que eu quase não postava coisa de fashion no meu Instagram, porque o que acontece? Quando eu começava a postar muita moda, fashion, modelo, os meus clientes comuns, eles começavam a ficar meio assim. Ai, você só faz famoso agora. Ai, não sei o quê. Então, eles davam um passinho pra trás. Então, eu não queria perder essa estabilidade desse trabalho com turista que me trouxe onde eu tô. E que, né? Então, eu
tentava balancear no feed. Faz sentido. Aí eu pensava, não vou criar outro feed, não sei o quê. Então, sempre fiquei nesse dilema. Será que eu largo um pra ficar com o outro ou será que eu continuo com os dois? Então, eu não consegui fazer a minha imagem ficar 100% associada com moda em Nova York, porque, querendo ou não, para uma marca grande te contratar hoje para fazer uma campanha para ela, se ela entrar no seu perfil e ver diferentes trabalhos com diferentes coisas, você pode ser até boa, mas ela vai falar, não, essa pessoa não é referência nisso, eu preciso de alguém que viva isso. Sim. Então, quando foi passando o tempo, que daí quando eu vim para Miami, que, né, eu tive que mudar totalmente a minha vida, eu falei, bom, já que eu vou mudar tudo, eu vou partir para esse lado mais, vou começar a trazer mais esse lado fashion, não vou parar de fazer o turismo, mas vou postar um pouco menos, mostrar mais nos stories, para estrategicamente mudar essa visão. E é algo que acontece em vários segmentos. Se você for fazer cursos de design de moda, design de moda empreendedor, né, digamos assim, que faz freelance, eles sempre falam, você tem que focar num nicho. Você tem que focar ou infantil, ou criação, né, de moda infantil, ou criação de moda feminina ou masculina, para você ser referência naquilo, Exato. né? É legal, mas de certa forma se limita um pouco a gente que trabalha com criatividade, porque eu aprendo muito trabalhando com infantil, aprendo muito com casal, aprendo muito com uma produção artística, com moda. E eu gosto de fazer de tudo um pouco. Mas isso é um dilema na minha cabeça o dia todo, a vida toda. Porque chega um momento que a gente tem que fazer certas escolhas, né? Sim. E quando eu comecei o podcast também, eu não fazia ideia que existiam muitas pessoas, porque muitos brasileiros, né, que morassem fora do Brasil e trabalhassem com moda. Então, no início, na descrição, até talvez alguns lugares ainda digam isso, sem atualizar tudo isso, eu dizia na descrição que eu iria entrevistar pessoas da área de moda, arquitetura, design, blá, 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 porque eu não fazia ideia que tinha tanta gente de moda pelo mundo, sabe? Mas moda era que eu realmente queria falar. Tanto que o nome do podcast é Moda na Mochila. E foi acontecendo. Hoje em dia, a lista tá gigante, tá rolando aí. E eu acho que nesse ponto, assim, eu me orgulho, sabe? Que eu consegui encontrar um nicho pra fazer um podcast pra falar de um assunto muito específico. Porque às vezes tem vários podcasts que a gente ouve que falam sobre vida fora do Brasil. Mas E às vezes aí, não é um assunto, assunto é legal amplo, quando né? você vai procurar um lugar e acha, Sim, né? exato. O que você quer. Isso que é a parte Exato. legal. Muitas pessoas vêm falar comigo e falam assim, gente, como é que eu não descobri isso antes? Porque eu queria ter esse podcast do Moda na Mochila quando eu tava mudando pra cá. Porque assim como você, eu também achava que não era possível trabalhar com moda. E eu fiquei lá no Canadá há alguns meses sem imaginar que existia mercado. E se eu tivesse ouvido a história de todas as pessoas que eu entrevistei aqui, minha cabeça ia ser outra. Eu ia desde o início já chegar com uma síndrome do impostor mais leve e achar que era possível e começar a trabalhar no meu currículo e tudo mais, porque eu realmente também não achava que era possível. Que loucura, né? É Estamos possível, aqui hoje, gente. E é possível. Tem gente que fala, só tem oportunidade. Quem já sai daqui com algo certo, não é. Somos a prova que não. Claro que não é simples, mas hoje em dia, com internet, com tecnologia, é muito fácil você se divulgar e você se associar com pessoas que podem te ajudar, te direcionar. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes para mim quando eu estava em Nova York. Eu conheci muitas pessoas que trabalhavam com turismo e me deixei à disposição para conhecerem o meu trabalho, para a gente fazer alguma coisa legal. Networking é o mais importante. Hoje em dia, se eu ficar sem internet, sem Instagram, eu vou continuar trabalhando e vivendo com fotografia, porque o boca a boca é muito forte. Tá, então deixa pra gente umas dicas de networking. Bom, primeiro, faça sua identidade visual, se apresente bem. Você não precisa ter um website, mas se você tem um Instagram, faça um Instagram que chame atenção, deixe bem definido o que você quer vender. Hoje em dia, o que mais tem é dica. Você não precisa ser designer, não precisa ser um expert, porque tem gente que é muito artista e não tem esse lado de conseguir se vender. E eu acho que isso é muito importante. Todo mundo tem que ser vendedor. Todo mundo vende alguma coisa, né? Então, desenvolva seu lado vendedor. Não tenha vergonha. Eu sou vendedor. Vendedor ganha dinheiro, vendedor vende. Seja um vendedor antes de ser qualquer coisa na sua vida. O que na internet tá cheio de programa para isso. Você não precisa mais estar usando Photoshop para
fazer artes. Eu mesmo uso o Canva, que é um site hoje que te dá a possibilidade de fazer um monte de arte rápida. Tem templates pronto, você pode pegar e modificar para fazer do seu jeito. Ou contrate uma pessoa, porque eu acho que às vezes o barato sai caro, a gente fica esperando, faz de qualquer jeito. E então, nunca faz, né? Eu acho que a apresentação é a principal parte, você saber se vender, você saber se comunicar bem, falar bem, ser responsável. Que mais? Se associar a pessoas. Se você é um fotógrafo que está começando num lugar, seja humilde, primeiro de tudo. Não chega chegando. Te fala, chega chegando, mas chegue com humildade. Humildade é tudo, sabe? Sem passar por cima de ninguém, sem copiar ninguém. E eu acho que a grande chave para você chegar em algum lugar, para você ser reconhecido, é a sua autenticidade, né? Porque hoje em dia a gente abre o Instagram e a gente vê só um Ctrl+C, Ctrl+V. Todo mundo fazendo a mesma coisa, só muda o endereço. Isso é uma coisa que tá me cansando muito. Às vezes eu tenho que falar, vontade, eu vou abandonar esse Instagram e vou embora. Porque parece que hoje em dia querem moldar a gente a fazer o mesmo, né? Sim. Se você não fizer dessa forma, mas eu tô tentando lutar pra continuar tendo a minha autenticidade. Claro que você não vai dizer não pras tendências, elas fazem parte. Se você não entrar, você vai ficar pra trás. Mesmo que você seja muito bom, entre pra tendência, mas entre da sua forma autêntica, trazendo a sua identidade, não copiando a identidade do outro. E tu tem alguma dica para as pessoas se querem trabalhar com fotografia de como encontrar a sua essência? Como encontrar? Gente, eu ainda tô encontrando a minha. Eu acho que é uma busca incessante. Quando a gente acha que encontrou, a gente mudou. Nós estamos em constância mudança. Eu acho que fotografia é algo muito do teu olhar. Que nem... tem gente que só fotografa na hora do trabalho. Eu tenho mais de 70 mil fotos no meu celular. Eu tiro foto, às vezes, até do teto. Nem sei porquê. Às vezes eu saio com o Caio e ele fala, você tá tirando foto de tudo, você nem vai usar as fotos. Eu falo, mas faz parte de mim, né? Então, se a foto faz parte da sua vida, treine o seu olhar, tire foto de tudo. Ai, eu amo moda, mas eu nunca fotografei nada, nunca fiz moda. Começa fazendo, a moda tá em todo mundo. Você não precisa vestir grifes para estar na moda. Minha mãe usa camiseta e tênis, essa é a moda dela, né? É a moda básica. Então, eu comecei a perceber moda quando eu começava a fotografar meus turistas, porque eles falavam, Michele, qual é a melhor forma de eu me vestir? Então, eu pensava, essas pessoas são pessoas mais comuns, que elas não estão exatamente ligadas com a moda, mas vamos fazer uma coisa que entre harmonia, combinar a roupa dele com a roupa dela, trazer um pouco da essência da pessoa. Então, acho que a moda tá em todo mundo e começou a desenvolver agora, mais em mim também. A gente começou na dica e já foi pro... Mas eu acho que é basicamente isso. Para quem quer começar, pegue suas referências como referências, não copie essas referências. Por mais que muita coisa, né? Que nem fotógrafo em Nova York. Hoje em dia, se você for ver, todos os fotógrafos que fazem foto em Nova York vão ter fotos muito parecidas. Por quê? A ponte do Brooklyn tá lá, ela não vai mudar de lugar. Os pontos principais são sempre os mesmos, as pessoas querem lá. Então, você vai ver muitas fotos similares. Aí você tem que trazer seu olhar, sua emoção, mudar o seu estilo de edição para não ficar parecido com o do outro. Ter alguma forma, alguma particularidade. E a principal dica para um fotógrafo é aprenda a dirigir o seu cliente. Seu cliente está te contratando porque ele não sabe, geralmente, o que fazer quando está numa foto. Então, a direção é muito importante. Aprenda como dirigir. Qual é a pose? Sempre pergunte pro seu cliente, qual é o lado que você gosta mais da foto? Seu lado direito, seu lado esquerdo? Mostra uma foto que você acha bonita, como tá ficando. Se você estiver gostando das fotos, enalteça seu cliente, fala que tá ficando incrível, que tá ficando lindo, porque muita gente que você tá fotografando, principalmente que não são modelos, nem sempre a autoestima deles são boas. Eles estão ali pra tentar, né, se verem de outra forma. Então, acho que nós temos uma missão muito grande com qualquer pessoa que a gente está fotografando, né? Eu também quero falar do teu estúdio que você tinha em Nova York, que você me contou, que eu achei a ideia muito legal. Lá em Toronto tem alguns lugares assim também que você pode alugar para tirar você mesmo as fotos. Não sei como é que era o teu estúdio, conta pra gente. Bom, esse é o outro capítulo que durou pouco, mas foi um dos melhores capítulos da minha vida. Uns 8, 9 meses antes da pandemia surgir, eu decidi pintar minha casa de rosa. Minha sala inteira de rosa e os móveis também. Por quê?
Eu trabalhei com um produtor de videoclipes lá no Brasil. Aliás, trabalhei aqui, ele é do Brasil, o Mé Santos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles fazendo o behind the scenes de alguns videoclipes, como o Dennis DJ, o Aze Safadão, o Tomate, que canta bastante axé, Matheus e Cauã, e até um clipe do Júnior da Sandy. Nossa! Em Nova York. Então ele ia fazer a gravação dos Sim. videoclipes e eu ficava no behind the scenes e eu era ajudante pra tudo. Eu aprendi muito ali, e ali foi um lugar que eu realmente comecei a trabalhar com arte numa equipe grande. Porque eu sempre trabalhei sozinha. E quando eu me vi ali trabalhando com uma equipe grande, foi muito legal, aprendi demais. E em uma dessas gravações, o Mess falou: Mi, eu vou gravar com a Anitta. A gente tá indo pra Califórnia porque a gente precisa de um lugar pink. E só tem na Califórnia. What? Tipo, Como a gente tá assim? aqui em Nova York e, cara, aqui não tem nenhum lugar pink. Pô, pensa aí, você podia, sei lá, arrumar um espaço aí e pintar, porque o pink vende lá em Nova York, lá em Los Angeles. Vários famosos a galera tá alugando por $300 a hora e aluga todo dia. Aí a minha cabeça já, falei, gente, eu tenho que fazer minha casa ficar pink. Aí nesse momento, eu já tava morando num lugar maior, lá em Astoria, tinha uma sala que era dupla, ela era aberta, mas tinha 2 ambientes. Aí eu falei com o dono da casa, que ele era quase um paizão pra mim ali, ele era muito bonzinho. E eu falei pra ele que eu ia pintar minha casa de rosa pra fazer um estúdio fotográfico pra mim. Aí ele olhou pra mim primeiro e ele falou, como assim? Você vai pintar a minha casa de rosa? Você tá louca? Aí eu falei, eu vou pintar de rosa. Aí ele virou as costas e falou, não quero saber de você pintar a casa de rosa. Aí no outro dia ele me ligou, ele falou, vamos lá comprar tinta? Eu vou te ajudar a pintar. Não acredito! Tenho fotos, vou te dar pra você passar. Coloca aí. E ele tava me ajudando a pintar a minha sala de rosa. Gente, o que será que mudou na cabeça dele? Ele viu, poxa, a menina tá querendo trabalhar, né? Deixa eu ajudar ela. E assim, eu pensei, se der alguma coisa errada, eu pinto de branco, né? Mas eu comecei a ver ficar tudo rosa, bonitinho. Eu falei, gente, daria um estúdio legal mesmo. Aí eu comecei a pedir doação de imóveis antigos das pessoas. E aí é muito fácil nos Estados Unidos você ver pessoas colocarem as coisas pra fora, na rua, né? Aí tudo que eu via que colocavam na rua, que eu achava que dava alguma coisa legal, eu trazia pra casa. Eu Pintava mesmo de rosa. pintava. Eu lixava os móveis pra deixar bonitinho e pintava de rosa e comecei a montar. Quando eu percebi, eu tinha um ambiente todo rosinha em casa. Fiz os primeiros ensaios pra mim, que ficou super legal. E daí eu tive a ideia de colocar esse estúdio pra alugar no Peerspace, que é tipo um Airbnb, mas de lugares criativos pra você fazer locação, né? Não sabia desse site, muito legal a dica. Peerspace tem nos Estados Unidos inteiro, é bem grande. Se você quisesse encontrar um lugar pra gente fazer, tem de todos os ambientes possíveis. E daí eu vi, cara, que não tinha nenhum ambiente pink em Nova York. Eu falei, cara, se tem na Califórnia e bomba, não tem aqui, vai bombar. E era um espaço pequeno. E daí eu coloquei no Peerspace e quando você põe as fotos, ele já te dá uma estimativa. O seu espaço tem potencial para fazer tantos dólares no primeiro mês. Então, assim, eles falaram que ia ter potencial pra fazer $400 no meu primeiro mês. Falei, uau! Primeiro mês, 400. Primeiro mês eu fiz $2.000. Não acredito. Depois disso, foi só duplicando. Nossa! Em 6 meses. Criou uma dimensão enorme. Eu alugava estúdio de 9 da manhã a 9 da noite. E tinham que alugar no mínimo 2 horas. Então, acabava 10 minutos depois tinha outro, tinha outro, tinha outro. E era o mesmo lugar que tu morava? No mesmo lugar que eu morava. Caramba! E daí eu tive que rebolar, né? Porque começou a virar uma coisa muito séria. E entrava e saía gente. Daí eu comecei a investir, comecei a comprar luz pra poder... Porque daí a pessoa às vezes tá indo lá, só tem um celular pra tirar foto. Então eu alugava a luz, alugava a câmera, alugava os negócios de fazer fumaça. E começou a virar um business muito grande mesmo. E eu não consegui dar conta, porque eu já tinha o meu trabalho de fotografia na rua. Sim. E daí, nesse tempo, meu ex morava comigo. Aí ele me ajudava a dar conta do estúdio. E daí tinha que ter alguém pra limpeza. E em cima do meu estúdio eu aluguei um andar de cima. E eu fiz Airbnb nos 4 quartos que tinham. Então, assim, 2018, 2019, 2020, eu trabalhei muito. Nossa, muito. vários empreendimentos. Eu tava acelerada, eu não tava vivendo mais, sabe? Mas colhi muitos frutos dali. E, enfim,
O Estúdio Rosa foi um sucesso, já tive várias produções de moda ali, não vou lembrar de cabeça o nome das marcas, várias marcas grandes americanas alugaram pra fazer, é rosinha, né, então queriam fazer pijaminha, tinha de tudo, gente, tinha até gente que fazia videoclipe punk rock, os caras tudo emo, na minha sala pink, eu via de tudo, tinha câmera na casa, né, tinha que ter, então eu aprendi muito ali, vendo outros produtores e fazendo minhas próprias produções. E tu não tem vontade de fazer de novo aqui em Nova York e em Miami? Meu sonho. Ai, que legal. Ali era o investimento de pintar a minha casa, né? Aqui eu não posso pintar um apartamento, né? Eu tô num lugar, né, diferente de Nova York, né? Tem portaria 24 horas, né? Ia fazer um barulho, os vizinhos não iam gostar, mas vontade não falta. Gente, com Tem certeza várias vai coisas dar do certo. Estúdio Rosa aqui. Então, o que me levou a fechar o estúdio foi que chegou a pandemia e daí tive que parar com o Airbnb, parar com o estúdio, parar com a fotografia de turismo. Eu literalmente parei com tudo, né? Foi um ano, assim. E alterou a rota pra Miami. E daí, alterei a rota pra Miami. Porque, querendo ou não, eu tava cansada. Fotografar no inverno não é fácil. Nem minha câmera, às vezes, queria ligar. E eu sempre queria... Viver no inverno já não é fácil, né? Agora trabalhar... e a gente muito romantiza muito a vida em Nova York, sabe? Eu sinto que eu romantizava muito a vida em Nova York. Ai, isso é tudo... Nova York é linda, é incrível. Não estou desmerecendo. Mas, cara, se você faz em Nova York, dizem que você faz em qualquer lugar, né? Então, eu pensei, bom, se eu conseguindo fazer aqui, eu vou conseguir fazer lá também. O que me fez querer vir para Miami foi quando o Caio pediu para eu dar uma oportunidade, pelo menos, e ver os apartamentos. Aí, quando ele começou a me mostrar, assim, nos sites, eu falei, não, isso é piada. Ninguém vai alugar um apartamento desse. É muita discrepância, né? Eu falei, não faz preço. sentido. Tipo, eu pagava o quê? $2.500 numa casa velha, mais 500 de conta. E aqui era metade disso para viver aqui. Eu moro no andar 30, com vista pro pôr do sol, tem piscina, tem academia, tem sala, tem tudo. E eu falava, isso não pode ser verdade. E quem que não quer viver bem, né? Ou a gente pode tentar dar um upgrade na vida e tentar balancear e descobrir coisas novas e se abrir para o novo, até bom para criatividade. Conhecer pessoas novas também, tudo, né? Eu pensei, no mal, se tudo der errado, eu sei o caminho para casa. Nova York. É só voltar. Nova York ou Curitiba? O Caio nasceu... Não, Nova York. O Caio nasceu em Nova York, então ele tava doido para vir. Se eu falar hoje para ele que eu quero voltar para Nova York, ele vai fazer assim para mim. Tchau, eu não volto. Ele não volta. Eu já cogitei várias vezes de voltar pra Nova York, mas pelo meu apego. Porque eu tenho uma... É aquilo, gente, quem nasceu lá não tem isso que a gente tem do imigrante, de estar no lugar, Como sabe? fala aquele negócio de take it from granted, né? Não sei. Não sabe aquela expressão que fala que você... Como é que... Não tem tradução, assim, específica para isso, mas fala que você... realmente não valoriza tanto o suficiente quanto quem olha de fora, né? Tem um olhar diferente. Exatamente, mas ele também começou a me ajudar a entender que, cara, você não tá presa no lugar, né? Você pode aprender muito. Ele me ajudou muito a tirar isso de mim, de achar que... Porque no Brasil eu tava muito perdida, né? Eu cheguei aqui e tudo começou a dar certo e eu sou taurina, eu adoro uma zona de conforto. E aí, como é que foi, então, quando você se mudou pra cá? Você trouxe a sua câmera, você trouxe tudo, a sua experiência, você já conhecia pessoas daqui da região de Miami? Uma das minhas melhores amigas já estava morando aqui fazia um ano, já tinha vindo pra cá umas 3, 4 vezes, só que eu nunca olhei com o olhar de morar, né? Eu sou curitibana, não sei nadar, agora eu tô mais moreninha, mas eu pensei, nossa, nada a ver morar na praia, né? Vou vender minha arte na praia. É isso que tá acontecendo. Tô vendendo a minha arte na praia agora. Esse vai ser o título do podcast, Vendendo a arte na praia. Miami. É isso. E eu comecei a fazer essa pesquisa de mercado aqui. Não sei se você acompanha esse crescimento que Miami tá tendo desde o início da pandemia. Não, conta aí pra gente, O que acontece, gente? Com a pandemia, Nova York, Califórnia, Boston... Washington DC, essas cidades acabaram ficando muito perigosas. Por quê? O que movimenta Nova York principalmente é turismo. Você tira o turismo, o que acontece? Acaba. Não que acaba, mas fica triste, cara. Eu fiquei um ano lá da pandemia, ia pra Nova York, tanto que tem uma parte no meu Instagram que coloquei foto só preto e branco retratando a pandemia. Tava assim, assustador. Eu fui praticamente empurrada no trem por uma pessoa com problemas.
Várias situações aconteceram que eu comecei a não reconhecer mais aquele lugar. O Caio sempre gostou de Miami, que ele tem 2 irmãos que moram aqui já faz, 20 anos. Ele falava sobre vir pra cá, só que eu sempre coloquei na minha cabeça, se um dia eu não estiver em Nova York, eu vou pra Califórnia. Porque pra mim lá é um lugar perfeito. Tem todas as atmosferas em um só lugar e o clima perfeito. Mas não aconteceu. Ele falou pra gente vir pra cá, daí eu chorei 2 dias incansáveis. Falei que eu não ia, que eu não ia, que eu não ia. Mas aí quando ele começou a me mostrar o apartamento, já começou a abrir minha mente. Falei, gente, tá na hora, eu mereço. Eu mereço viver melhor, eu mereço respirar um ar melhor. Então, assim, eu sempre vou estar ligada em Nova York. E o fato de estar 3 horas de avião daqui, toda a família do Caio tá lá, tem vários amigos lá, então eu tô sempre lá, né? Então agora eu tenho minha casa de inverno e minha casa de verão. Que Quase chique, isso. muito bom. Tá trazendo muita gente pra cá, muito business pra cá, muita moda pra cá. O fato de a gente tá muito perto do Brasil. A Anitta mora aqui, gente. É quase minha vizinha. Não quase minha vizinha, ela tá uns 30 minutos daqui. Cláudia Leite mora aqui, a Anitta mora aqui. A Simária, né, da Simone Simária mora também aqui em Orlando. Tem muitos artistas aqui que têm apartamento aqui. E quando eu tava em Nova York, eu ficava assim, não, Miami, nada a ver, não tem nada lá. E é o contrário. Aqui tem muita ostentação também. É uma grande diferença, assim, porque Nova York, por mais que, né, tem glamour... As pessoas não têm carro, né? Porque não. o estilo de vida da cidade então, é diferente. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, a Sim. diferença de classe social Sim. aqui, você consegue perceber, Entendi. sabe? Sempre tem um ladinho, assim, né, negativo e positivo. Mas a oportunidade de negócio aqui é imensa. Aqui eu trabalho menos com turismo, de pessoas que estão vindo, e trabalho muito com as pessoas locais daqui. Não estou trabalhando mais só com brasileiro igual em Nova York. Eu achei que eu ia vir pra cá e eu ia falar mais brasileiro ainda, né? Porque tá muito perto. E aqui tá rodando muito trabalho com americano e latino. Não estou fazendo só moda, nem só turismo. Eu tenho também atuado em trabalhos comerciais. Estou entrando pro mundo do vídeo também. Sempre amei vídeo. Sempre trabalhei com filmmakers e eu fazia direção, queria edição do meu jeito. Eu falei, quer saber? Deixa eu aproveitar que o mundo, né, tá conspirando pra gente ir pro vídeo também e trazer isso um pouquinho. E eu tenho feito bastante disso. E até pelo fato de eu estar fazendo muitas coisas diferentes, isso não conversar muito com o meu perfil no Instagram, que tá acontecendo, que eu acho que em primeira mão, que eu estou abrindo uma produtora. Olha só, primeira mão no Mochila Podcast, gente. Já fiquei relutante uma época pra abrir alguma coisa assim, porque o que acontece? Eu não tô em Nova York, mas o fluxo de turista que tem em Nova York querendo meu trabalho continua grande. E hoje eu indico outros fotógrafos, ganho comissão por essa indicação, né, que eu faço toda a venda antes. E eu pensei, gente, por que não criar um hub disso, que eu posso estar indicando pessoas em outros lugares, que eu posso estar fazendo um trabalho com uma empresa, um trabalho de arquitetura, um trabalho com spa. Vocês viram, quando eu falei na introdução que ela tá dominando os Estados Unidos, não era brincadeira, é real mesmo. Fala o nome da tua empresa. Gente, se chama Gringa Group. Eu vi que já tem vários seguidores, o Instagram nem existe Não, ainda então, nenhuma foto. O que acontece? Eu tinha 2 Instagram. O Fotógrafo Brasileiro em Nova York, que era o meu user do meu Instagram principal. E o Michele Kadari, que era onde eu postava fotos minhas e fotos diferentes de turismo. Fotos de moda, fotos de empresas, tudo que eu fazia. Só que quando eu decidi vir pra Miami, falei, não faz sentido continuar como fotógrafa brasileira em Nova York. Deixa eu assumir minha identidade aqui, ser uma nova eu. E vou fechar o Michele Kadari, que era aquele pequenininho. Eu fechei esse Instagram, acho que tinha uns 7 mil seguidores. Aí eu pensei, cara, por que não usar o Gringa Group nele? Porque é um público que ainda vai conversar, que via muito do meu trabalho. Sim, claro. Então eu abri o perfil agora e eu tô usando ele como gringa. Cara, que legal. Cara, muito sucesso. Obrigada. Quero perguntar pra ti, tem alguma pessoa ou algum veículo que você ainda não fotografou, não trabalhou, que você tem muita vontade de fazer? De trabalhar com essa pessoa? Ou veículo? Olha, eu nunca tive assim, eu preciso chegar lá, eu quero chegar e fazer aquilo, né? Todo mundo quer fazer uma capa de uma Vogue, alguma coisa assim, né? Acho que a gente que trabalha com isso sempre quer estar ali. Mas assim, quem eu tenho vontade de fotografar brasileira, que eu acho maravilhosa, eu acho incrível na frente das câmeras, a Marina Rui Barbosa.
Marina. Vou marcar a Marina aqui. Eu Quando acho vier pra ela Miami, vamos tirar foto com a Eu Marina. acho ela incrível, assim, tanto de beleza como pessoa e como empreendedora também, né? Que ela é dona da marca Ginger. Eu acho incrível você já trabalhar com a marca dela, eu já tô muito feliz. A Gisele, né? Gisele. E a Anitta, a senhora está aqui. Eu acho que todo mundo hoje em dia gostaria de estar com a Anitta, né? Ela é um exemplo, ainda mais eu fico toda hora brincando aqui que eu tô ansiosa. E eu acho que eu gosto de trabalhar com essas pessoas famosas, mas as pessoas comuns também têm o seu valor, sabe? Então, todas as pessoas que estão na frente da minha câmera, pra mim, viram modelos de uma forma ou outra. Todas são especiais, eu trato todo mundo igual. Eu não tenho... Tem muitos profissionais que quando vê um famoso, ficam, eu não sou essa pessoa. Nossa! Não, Consegue se controlar. eu consigo. Eu trato as pessoas normais. Eu sou super faladeira, então eu já consigo quebrar uma Sim. barreira. Mas eu acho que é isso. Eu almejo que meu trabalho seja visto, seja valorizado, independente de onde ele saia. E acho que é isso. Que legal, adorei, Mi. Agora, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que ela é mais pra ajudar as pessoas que querem seguir um caminho parecido. Porque eu não gosto de perguntar sobre arrependimentos ou erros, etc. Essa pergunta que eu faço é assim: se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você acha que queria que tinha te ajudado mais ainda? Se eu pudesse voltar atrás. Eu acho que eu teria feito terapia. Importante. Muitas pessoas já falaram isso aqui no podcast. Eu comecei a fazer terapia de 3 anos pra cá. E a terapia pode começar você falando com a sua mãe, você falando com seu amigo, você falando com você mesmo, se olhando no espelho. Se a sua família e seu amigo não forem o problema. Exatamente, porque às vezes tá bem ali, né? No meu caso, eu amo a minha família, tenho muito apego com a minha família, mas a minha família é tensa também, né? Então, morar aqui fez a minha relação com a minha família melhorar. Muito. Porque a gente tá longe e acaba... E aí, quando se encontra, ficam os momentos bons, né? De carinho, aí quando começa a brigar, já tá na hora de ir embora. Isso é muito bom. Mas eu acho que fazer terapia, ainda mais se você é uma pessoa que às vezes tem muitas questões com você, ninguém é perfeito, ninguém tá maravilhoso o tempo todo, né? Então, busque isso, busque ter pessoas do seu lado que te incentivam. Esteja do lado de pessoas que te inspirem, que dizem que nós somos a soma das 5 pessoas que estão perto da gente. Então, escolham bem essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas têm o nosso sangue. E é difícil, mas a gente às vezes tem que pedir o nosso espaço, né? E eu acho que muitas vezes eu acabei não acreditando no meu potencial e eu deixei de passar muita oportunidade. Às vezes eu tava com uma oportunidade do meu lado e eu podia ter ido além e não fui. Então, às vezes, você tem só que ir, porque às vezes a oportunidade não bate 2 vezes na porta, sabe? Então, agarre ela, seja humilde sempre, nunca se esqueça de onde você veio, suas raízes, que eu acho que são muito importantes. E é aquilo da busca da sua autenticidade. Quando você sabe o que você quer para sua vida, o que você quer passar, quando você consegue usar o seu olhar para transmitir alguma coisa, sua verdade, eu acho que as coisas fluem. Muito bom, muito bom. Nosso próximo quadro é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Então, deixa pra gente aí alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Não precisa ser de moda, pode ser sobre qualquer assunto que tenha sido importante pra você. Eu assinei a Vogue há pouco tempo, a revista física. Caramba. Porque a gente fica baseado só em internet e é tanta informação que a gente só vê o que passa na rede. E eu sentia falta até pra a gente que gosta de trabalhar com moda, fashion, nada melhor do que você olhar as próprias revistas e a Vogue traz um pouco de tudo, né? Então, receber a revista física em casa é muito legal. Até a gente sai daquela neura de ficar só vendo vídeo no feed, né? Então, acho que assinar revistas, independente de onde elas são, vai te trazer uma nostalgia e vai te trazer várias inspirações. Esses dias eu comprei também uma revista, depois de muitos anos sem comprar e sem nem tocar em revista direito. E aí, eu virei a página e tinha uma propaganda de perfume.
pra abrir Ai, que você o sente o plástico e cheirinho. cheirar. Eu falei, gente, eu nem lembrava que E existia é tão isso gostoso, mais. né? Te traz uma Sim. sensação. Acho que a gente deveria resgatar isso, não deixar isso morrer, né, nas próximas gerações, né? Já parou pra pensar que as nossas próximas gerações não vão saber o que é filme analógico? Nossos filhos já não vão saber, né? Então acho que a gente não pode deixar isso morrer, né? Tentar resgatar essas coisas do passado que foram um caminho pra gente chegar até aqui, né? Minha musa inspiradora sempre foi a Chanel. Mesmo antes de saber de moda, teve um trabalho na faculdade que era, a gente tinha que pegar uma cadeira, um designer famoso fez, eu esqueci o nome agora, e recriar essa cadeira com as características de alguém que a gente se inspirasse numa história. E eu peguei a Chanel, não tinha nada ligado com moda, mas eu sempre via a Chanel e achava muito legal o jeito que ela se vestia, a imponência dela. Eu falei, deixa eu ver. E o filme da Coco Chanel, né? O nome dela é Gabrielle. Foi muito inspirador. Acho que foi meu primeiro contato, assim, com a moda direto. Foi quando eu descobri a história dela e vi o livro dela. Tem um livro, mas o filme dela é muito legal. Eu acho que todo mundo deveria ver. Ela é uma mulher super forte, que revolucionou. Ela que tirou os espartilhos das mulheres e colocou calça na gente. Né, o pretinho básico veio dela, essas pérolas aí. Eu tô bem Chanel Você tá hoje. bem Chanel. Eu tô até com um batom que é da Chanel, eu que acho é ela, velhão já. ela muito inspiradora. Uma mulher muito forte, empoderada. Numa época tão machista, ela veio e conquistou um espaço muito grande, tá intacta até hoje. Então, o filme da Chanel, eu acho que é bem, bem incrível. Muito bom, adorei sua recomendação. Agora temos mais um quadro, que é o quadro Pra onde que você levaria sua mochila? Então, agora você vai falar suas 3 cidades preferidas, ou que você já visitou ou quer visitar. Uma cidade pra visitar, outra cidade pra trabalhar e uma cidade pra se aposentar. Eu vou falar do que eu conheço, tá? Tá, Porque beleza. eu sou muito assim, né? Eu quero conhecer o mundo inteiro, mas eu ainda não conheço. Eu quero muito ir pra Europa ano que vem, que eu nunca fui. Eu acho que é um dos meus objetivos ir pra Europa. Fazer uma tour. Não tem um lugar específico, eu acho que eu quero fazer uma tour. Mas um lugar pra trabalhar, Nova York. Um lugar pra... Tá tatuado, né? Não tem como. Não, um lugar pra visitar, Califórnia. Los Angeles, San Diego, São Francisco, toda aquela área, se tu fazer uma tour, você vai se inspirar, tanto para moda quanto para estilo de vida, para tudo. Eu acho que é um lugar incrível que tem que ser explorado. E um lugar para se aposentar é Miami. Eu já estou quase aposentada. Nossa, adorei! É o triângulo aí dos Estados Unidos, um triângulo. Muito bom. Mi, agora então fala de novo pro pessoal que ainda não tá te seguindo, que vai seguir lá agora, tuas redes sociais, todas, da empresa, pessoais não, de fotografia. Agora tá mais centralizado. Então, gente, se vocês querem ver mais o lifestyle aqui de Miami, né? Cada 2, 3 meses estou indo pra Nova York, tem minha rotina lá. Nem sempre eu sou muito constante, eu tenho uma briga um pouco, assim, de estar ali, mas quando eu tô inteira. Então, sigam o meu Instagram, Michele Cadari, que você vai ver bastante produção de moda, você também vai ver bastante coisas com turismo, às vezes se não tá no feed, tá nos stories. E a minha produtora, o Gringa Group, sigam também, que a partir desse mês aí pra frente vai começar a acontecer várias coisas legais. E é isso. É isso, gente, então vão lá, mandem mensagens pra mim, mandem lá pedido de orçamento se você tem uma marca de moda e quer fazer um ensaio fotográfico aqui em Miami ou na Europa no ano que vem, Ou né? em qualquer lugar do mundo, gente. Qualquer lugar que do eu mundo, tô lá solta. embarca e vai, pega a mochila e vai. Mandem mensagens pra mim, então, vocês já sabem, o Instagram é @moda-na-mochila. E, Mi, quero te agradecer por ter aceitado o meu convite aqui, nós duas nervosas, né, de estar uma do lado da outra.
e cedido o espaço aqui. Te desejo todo o sucesso do mundo na sua trajetória. E quero vir pra cá com mais tempo ainda fazer um ensaio fotográfico contigo, né? Vamos, Um com ensaio de certeza. moda, /podcaster, Chanel. anônima. Podemos fazer uma inspiração Vamos. Chanel, tá super maravilhosa. Eu que te agradeço pela oportunidade. Já teve algumas outras pessoas que pediram pra fazer, mas eu acho que eu não tava no meu melhor momento, ou não tava na vibe. Mas quando você falou, eu senti alguma coisa de fazer. E tá sendo muito importante pra mim uma quebra, assim, de uma barreira pra algo maior, talvez pra eu aparecer mais, falar mais. Que esse modelo de podcast é muito legal. Né, sair um pouco também ali do Instagram, ir para outra plataforma, ouvir. A gente não precisar estar exatamente com com o celular na mão, tá podendo fazer alguma coisa e ouvir. Eu acho esse formato muito legal e que isso te traga muitos frutos também para algo muito maior lá na frente. Obrigada a você. O podcast eu acho que é um pouco também daquilo que o pessoal tá falando hoje em dia de slow content, né? Porque eu faço aqui, aí tem uma edição, e aí posta lá. Eu também não posto muito nas redes sociais, deveria. Estou trabalhando nisso, tô conseguindo ajuda agora, mas vamos lá, né, gente? Vamos lá. E então é isso aí. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então vai lá, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botão de seguir ali o podcast e dar 5 estrelas pra gente. E espero que tenham gostado desse episódio tanto quanto eu amei. Beijinhos também. E até a próxima. Um beijo. Vamos. Tem que tomar depois, né? Porque senão, quantos anos de azar que é? É verdade, não sei quantos, mas alguns.